à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade sobre o nosso coração nessa noite. Nos ensina os teus preceitos. Ministra ao nosso coração a tua palavra, a tua verdade. Nós aceitamos a correção, a instrução. Fique à vontade, Jesus. Fala comigo, levanta sua mão, fala isso para Ele. Fala comigo, Jesus. Me ensina os seus caminhos. Me dá a capacidade de compreender, de entender as coisas espirituais nessa noite. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Primeira carta de João. Está lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo de número 4. Aleluia. Pertinho de Apocalipse. Não é evangelho, é a carta de João. Primeira carta. Tem 2 João, 1 João, terceira carta de João é a primeira de João. Capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 16. Eu quero pregar sobre o tema a fé que opera pelo amor. Amém? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 16. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém? Vamos lá então. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Amém? Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto que? Quem permanece em Deus e Deus permanece na pessoa, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Amém? Entregando seu Filho por nós naquela cruz, a maior prova de amor dada à humanidade. Pode se assentar, fica à vontade. Em nome de Jesus. Irmãos, os pilares da fé cristã está baseado na fé, está baseado na esperança, está baseado no amor. A Bíblia diz que esses três permanecem. E o maior dos três é o amor. Amém? A fé tem a ver com fidelidade. A fé corresponde às minhas ações. A fé corresponde ao meu comportamento. A fé é a que me liberta da culpa, de todo o desajuste do passado que foi causado na minha vida. O poder justificador da graça, através da fé, me liberta. E é exatamente o que me dá paz em Deus, a paz que excede a todo o nosso entendimento. E isso você só recebe pela fé. Amém? Mas a fé, ela não vem sozinha. A fé nunca funciona sozinha, não existe fé sozinha. Paulo fala da operosidade da fé. Uma fé que tem um testemunho. Uma fé que opera, que atua, que funciona através do amor. Amém? Então, irmãos, eu preciso que você preste bem atenção hoje. A mensagem tem conteúdo que você tem que pensar.
para entender, amém? Quando as pessoas esfriam na fé, na verdade elas não esfriam na fé, elas esfriam no amor. Porque a fé funciona, a fé atua, a fé opera através do amor. Então toda crise de fé, na verdade, é um esfriamento do amor da pessoa. A verdadeira fé que eu estou falando para você, não é a fé de pensamento positivo, não é a fé do acreditar, não é a fé do eu determino, é a verdadeira fé que me leva ao enfrentamento de qualquer coisa e nunca o abatimento. Se a fé atua pelo amor, a operação da fé é o amor. 1 Coríntios 13:1 fala do amor, da operação do amor. E ele vai dizer o seguinte, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 13, muita gente conhece esse texto, mas eu vou ler para você. Ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, seria como o metal que soa, seria como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com vanglória, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, ele não é inconveniente, amém? Não se porta dessa forma, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba, amém? É assim que a fé funciona quando ela opera, porque a verdadeira fé opera através do amor, que tem essas características que eu acabei de ler. A fé me coloca acima das circunstâncias, porque ela opera através daquilo que é o amor. Nós acabamos de ler o que é o amor e o que não é o amor. Então perceba que não tem a ver com simplesmente fazer coisas pela fé, onde nós operamos milagres. Você percebe que nós lemos aqui, ainda que tenha ciência, se não tiver o amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu transportasse os montes, ainda que eu venda tudo e dê aos pobres, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha dons para profetizar, sem amor, nada disso tem proveito algum. E fala a verdade, a gente sempre confundiu fé com essas coisas. Operação de poder. Quando a Bíblia diz que Deus levou o povo ao deserto para ser provado, foi para que ele desenvolvesse fé ou foi para que ele se desenvolvesse em amor? Pensa comigo. Irmãos, Deus queria desenvolver o povo no amor, para que a fé funcionasse de forma autêntica, porque não existe fé sem amor. Deuteronômio 8:2 diz: te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante os 40 anos do deserto, a fim de te humilhar, de te provar, saber o que estava no seu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. Então o Senhor te humilhou, o Senhor te deixou ter fome, depois o Senhor te sustentou com um maná que nem teus pais conheciam, para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, então disso viverá o homem. Então você percebe que o que Deus fez com o povo no deserto foi levá-los a um lugar onde eles pudessem desenvolver-se na fé, e esse desenvolvimento só pode acontecer se essa fé funciona pelo amor. Por isso que o problema de apostasia é um problema de esfriamento do amor. Sempre que alguém, eu estou fraco na fé. Não, você está fraco no amor. Quando nós estamos vivendo uma crise com a nossa fé,
E isso está sinalizando uma crise com o nosso amor. Ao ponto inicial, nós precisamos lembrar que Deus é amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus ser amor não fala do que Deus sente. Amor não é sentimento. Deus ser amor fala do que Deus é, de quem Deus representa. Porque o amor é uma pessoa. Efésios 3:14 diz: por esta razão, Paulo escreve, eu me coloco de joelho diante do Pai, diante de toda a família que está no céu, na terra, o qual toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que vocês, todos vocês, sejam robustecidos com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no seu coração, a fim de que, estando vocês agora arraigados, fundamentados em amor, então vocês vão compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E vai conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o nosso entendimento, para que vocês sejam cheios da inteira plenitude de Deus. Não está claro para nós aqui, irmãos? Olha o versículo 15. Ele fala de toda a família no céu e na terra. Está falando de todos, de uma unidade. Porque a gente não pode pensar amor sozinho. Eu já disse isso aqui para vocês. Um dos motivos de Deus ser amor é porque Deus, ele é um ser coletivo. A essência de Deus é coletiva. Por isso que Paulo, quando ele fala de amor, ele está falando assim: eu tenho que me colocar diante da Trindade. Aí ele faz a citação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui não tem ninguém pensando sozinho, porque amor não pensa só. Amor nunca pensa sozinho. Amor sozinho não é amor, é egoísmo, é arrogância, é egocentrismo, é idolatria. Amor sempre pensa em coletivo. O que é independente é cobiça. O que é independente é paixão. O que é independente é desejo. O mundo moderno confunde amor com desejo. É ou não é? Tudo que é desejo no mundo moderno, as pessoas chamam de amor. Ah, eu amo tal coisa. Mentira, você deseja tal coisa. É desejo. Nós confundimos o sentimento de desejo com amor. Isso está implícito na confusão da nossa natureza distorcida pela separação do Deus que é amor autêntico. A verdadeira expressão do amor é relação. A sua essência está na pluralidade da Trindade de Deus, porque Deus, ele é uma unidade e universal, que é indivisível. Ele é um com tudo que ele criou no universo, e ele se relaciona com todas as coisas que ele criou. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, e à medida que essa diversidade plural, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade de Deus, à medida que a Trindade de Deus se relaciona, ela comprova que é um. Por que que comprova que é um? Porque se complementa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se complementam. Ele é um e também é três. Porque quando os três se relacionam, revelam que são um. Tudo que Deus criou, criou a partir dessa estrutura, amado. A partir dessa revelação, da própria revelação da estrutura de Deus.
Tudo tem unidade e ao mesmo tempo que tem unidade, tem diversidade e se complementam. Você já prestou atenção na criação? Que nada funciona sozinho no universo? Já falei isso para vocês. Uma coisa depende de outra coisa. Por quê? Porque revela o próprio Deus. A Bíblia diz que no princípio, é só ler lá em Gênesis, no princípio, criou Deus céus e terra. E quando eu enxergo esse texto como um homem regenerado diante de Deus, eu percebo que céu e terra não está separado. Céu e terra é uma coisa só na criação. Nós dicotomizamos céu e terra. Por isso que a gente pensa que vai morar no céu. Não, enquanto eu estou aqui, eu sou da terra. Quando Jesus vier, eu vou morar no céu. Nós separamos, e o céu já começou para quem é salvo. E a gente não entendeu ainda. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é? Aonde? No céu. Porque a ideia de Deus é que o céu já começou para vir e para você. Só que nós dicotomizamos. Não, nós estamos na terra. Um dia vai chegar o tempo que nós vamos para o céu. Mas o céu já começou. E independente da sua linha teológica, no fim, vai ser tudo uma coisa só. Céu e terra juntos. Independente da sua linha. Escatologia. Porque tem gente que acredita que o céu vai descer, outros acreditam que nós vamos subir, enfim, existem linhas. Mas eu sei de uma coisa, vai ser uma coisa só. A Bíblia diz que Ele faz o fim desde o começo. Você consegue parar para pensar num negócio desse? A Bíblia diz que Deus faz o fim desde o começo. Tudo que Ele criou, o fim já está lá no começo, o começo está no fim. Se você lê no início de Gênesis, como começa, e vê no final do livro de Apocalipse, como termina do mesmo jeito que começou em Gênesis. Por isso que tudo que você quiser entender sobre o fim está no começo. E tudo que você quiser entender sobre o começo está lá no fim. Não é porque Ele criou o tempo que Deus cabe dentro do tempo, irmãos. Deus está no Kairos. No tempo de Deus é tudo diferente. Deus transcende ao tempo e Ele transcende ao espaço. Um dia, no reino da glória, nós vamos enxergar claramente que tudo sempre foi uma coisa só. Não existe separação. Se no fim céus e terras vão ser uma coisa só, como era no princípio. Uma coisa só. Se a proposta de Deus através do Evangelho, das boas novas, da vinda do seu Filho, é reconciliar o homem e todas as coisas. O que é reconciliação? É tornar uma coisa só o que foi dividido. O pecado separou. O pecado dicotomizou tudo. Por isso Jesus nos ensina a orar. Assim na terra como no céu. Ou seja, que haja reconciliação de céu e de terra, até que novamente seja uma única coisa. Quando Deus criou, Ele criou a partir dessa estrutura, dessa unidade universal, que tem a sua pluralidade estrutural. Céus, terras, mares, pluralidade estrutural. Mas Ele enche com vida essas estruturas, céu, terra e mar, e essa estrutura se relaciona. Porque, irmãos, é a lua que está lá no céu, que diz para as águas que estão aqui no mar, que diz para elas até onde elas podem ir com relação à terra. Por que a água não invade a terra, irmãos? Você sabe que o planeta é formado de 97,6% de água? Não, eu vou repetir para você entender. 97,6%
de todo o planeta Terra é formado de água, contando com os mares e os rios. Só um tiquinzinho de terra. Que a gente acha que, né, o mundo é grande, tanta terra por aí. Você não sabe quanta água tem aí. Tem pouca terra perto do que tem de água. Mas por que a água não invade a terra? Porque as estruturas, a pluralidade estrutural de Deus se relaciona. Por isso que tem uma lua em rotação ao globo terrestre. É ela que mantém as águas que estão no mar, no seu lugar. Ela que dita os limites. Isso se chama unidade universal, que tem diversidade plural, que se complementa quando se relaciona. Irmão, diz para mim se isso não revela o próprio Deus, gente. Não, você tem que dar um glória a Deus de crente aí, vai, por favor. Não, eu não sei. O cientista tem que conhecer Jesus, mano. Tem que conhecer esse evangelho para ele dar glória a Deus, porque Deus é revelado na ciência. Nada funciona de forma independente, nada funciona de forma autônoma. Tudo se complementa. Você percebe? Quando a pluralidade se relaciona, confirma a unidade. Se isso não revela a Deus, eu não sei o que vai revelar a Deus. Eu vou usar outro ponto básico da vida, o casamento. Não, casamento é de Deus, irmão. Tem um solteiro aqui, deixa eu ver. Solteiro, dá um sinal com a mão que eu vou profetizar na sua vida. Você é criança, meu filho. Né? Você fica, segura a tua onda aí. Você, né? Apesar que, irmãos, prepara que domingo eu tenho uma mensagem para vocês. Já vou dar um spoilerzinho para vocês. Domingo nós vamos falar sobre maturidade. Quantos anos você tem, menino? Quantos anos você tem? Não é criança, não. Você tem cara de 12, viu, filho? Mas 12 anos já é adulto. E a gente vai entender aqui, pela Bíblia, domingo, 12 anos é a idade de adulto. 12 anos tem puberdade, não tem? 12 anos a mocinha já está ovulando e o rapazinho já está produzindo, né, sêmen. Então já é adulto. Mas domingo o chicote vai estralar aqui para nós, viu, irmãos? Deixa para domingo. Então, casamento é de Deus. Solteiro, receba aí, irmão. Receba. Você vai casar, meu filho. Eu não quero casar. Hoje você vê jovem, fala de casamento, a juventude fala, não quero não. Mas quer namorar, né? Quer namorar, mas não quer casar. Quer viver a prostituição. Porque se relacionar sem compromisso é prostituição. Por que a fornicação é pecado? Porque não tem o compromisso da aliança. Só o prazer do sexo. Por isso que é pecado. O sexo foi feito para aliança. Se tem uma coisa boa que Deus criou para o homem e para a mulher fazer, é o sexo. Só que tem que funcionar dentro da aliança. As pessoas que vão prostíbulo atrás de prazer sexual não estão fazendo a coisa errada. Eles estão fazendo com a motivação errada. Fora da aliança. Estão corrompendo a coisa boa que Deus criou, que o homem deveria funcionar. Então vamos lá, vamos para o exemplo. Olha para o casamento. A Bíblia diz que quando as pessoas se unem em casamento, elas deixam de ser um corpo, dois, e se tornam um só corpo. Ok? Eles são um. São duas pessoas diferentes. Duas pessoas extremamente diferentes. Quem é casado aqui, dá um sinal com a mão para mim ver. Vocês são parecidos ou são diferentes? Existe alguma alma gêmea aqui, casadinho, alma gêmea, a metade da laranja, tem aqui. Eu sou a metade da laranja do outro. Mentira, irmão. Um deve ser laranja lima, o outro deve ser limão. Mentira. Não tem metade da laranja. Então são diferentes. E são mega diferentes. Estou mentindo? Mas olha a proposta do casamento. Essas pessoas que são diferentes, se relacionam, se tornam um. Porque Deus deu a pluralidade, o homem é diferente da mulher,
extremamente diferente, a mulher extremamente diferente do homem. O homem funciona de forma diferente e a gente precisa entender isso. Vocês têm que vir no culto de mulheres, nos cultos de homens que nós vamos fazer, viu? Para entender melhor essas coisas. Porque está havendo uma inversão de papéis hoje. O mundo está tão bagunçado, irmãos, que nós encontramos homens afeminados e mulheres masculinas. Por causa da bagunça. Mas na origem, a mulher tem uma característica e o homem tem outra. Quando eles se relacionam, se complementam e a coisa funciona. Então, olha, Deus deu a pluralidade para que houvesse o complemento. Tudo que existe tem esse DNA. Uma unidade que se relaciona, que se complementa. Por isso que amor nunca será pensando sozinho. A essência do amor é pensando no outro. Nós temos que fazer como Paulo, que escreveu aqui para nós, se colocar diante da Trindade, que é uma unidade plural, que se complementa, como uma família de Deus, céu e terra, e compreender largura, comprimento, profundidade, até entender o que é o amor de Cristo. Paulo está falando de algo que precisa ser alcançado. O quê? Toda plenitude de Deus. E o que significa toda a plenitude de Deus? É quando nós conseguimos estar juntos diante da Trindade, com toda a família, todos juntos, compreendendo o amor de Cristo. E aí nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, eu nem consigo imaginar o que é toda a plenitude de Deus. Você consegue imaginar o que seria toda a plenitude de Deus? Mas para entender o amor, eu preciso desistir de pensar amor sozinho. Nós só vamos conseguir fazer isso de joelhos, de mãos dadas, face a face com Deus, ombro a ombro com o meu próximo. Aí você vai parar de enxergar as coisas em tela plana. Sabe o seu mundinho de tela plana? Onde só cabe o seu ventre, onde só cabe os seus interesses, onde só cabe as suas picuinhas, as suas magoazinhas. E você vai começar a enxergar as coisas em 4D. Vai enxergar a coisa completa, sem confusão. Você vai entender a limitação do outro e você deixa de ver só você. A gente briga porque a gente não vê a limitação do outro, a gente vê os nossos interesses. O DNA relacional que vai nos livrar de viver uma vida individual é o amor. O amor tem o poder de unir todas as coisas. A fé, a original, a fé verdadeira, ela atua pelo amor e ela tem o poder de resolver a nossa questão com o passado. Qual o nosso problema com o passado? Culpa, ressentimento. Qual o nosso problema com o passado? A vergonha. A fé que atua pelo amor, ela vai lançar fora todo o medo que foi causado por causa da culpa, por causa do ressentimento, por causa da vergonha. Porque se eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais condenação, eu não tenho mais medo de ser inteiro nas relações na minha volta. Porque quando nós não somos inteiros nas nossas relações, é porque alguma parte de nós ainda está presa no passado.
Aí você não consegue ser inteiro nas relações. A pessoa não consegue mais confiar em outra pessoa inteiramente. Aí as relações se tornam utilitárias. Ela só existe até onde eu sou beneficiado. Aí ela funciona. Aí, sabe aquele ditado que diz assim: o amor é eterno enquanto dura? Na verdade, esse amor que é eterno só enquanto dura, é só enquanto eu estou sendo beneficiado. Acabou o benefício, acabou o amor. Aí a pessoa não vive mais em função de servir. Ela não vive mais em função de agradar o outro. Mas ela está vivendo em função de se satisfazer através da relação com que ela está se relacionando. Logo, essa relação não dura, irmãos. Ela não funciona, ela não dura. Porque ela não pode ser sustentada quando ela é uma relação interesseira. Vou traduzir: quando não há sacrifício pelo outro, ela não se sustenta. As pessoas que são frustradas em relacionamento sempre põem a culpa no outro. Tem algum frustrado aqui, irmão, em relacionamento? Pastor, sou ruim, não dou certo com ninguém. Não estou falando só de casamento, relacionamento amoroso, não. Estou falando de amizade, tudo. Todo mundo é errado, você é sempre o prejudicado. O mundo conspira contra você. A pessoa está sempre pondo culpa no outro. Ela, pela expectativa que ela cria em torno da própria autorrealização que ela tem, naquela relação ela cria um padrão de exigência. Aí depois que ela frustra, ela evita os relacionamentos. Todo mundo é alvo de desconfiança para a pessoa. Ela está sempre pensando o pior de todo mundo. Se encaixa o que eu estou falando, irmão? Eu quero que você se enxergue. Mas quando a fé que atua pelo amor, que atua no nosso passado, que nos permite ser inteiros no tempo presente, essa fé que me cura da culpa, que me cura do ressentimento, que me cura de qualquer frustração do passado, ela me permite ser inteiro no tempo presente. Irmãos, o amor é um dom dado por Deus. Ele sempre vai trabalhar na inteireza, onde nós podemos enxergar o passado, o presente e o futuro como se fosse uma única coisa. Vai ficar melhor a mensagem, espera aí. É quando você não vê você vê o propósito de Deus na humanidade fluindo através de você. Por isso que não se pode pensar amor sozinho. Mas aí tem gente que diz assim: pastor, eu me sinto sozinho. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão me assistindo pela internet, talvez poderiam dizer: eu sou uma pessoa que tenho um sentimento de solidão. Eu me sinto sozinho. Quem disse que você está sozinho? Por isso que você tem medo de se entregar por completo. Com isso nós criamos o nosso tipo de conceito de amor. Um conceito de um tipo de amor que pode ser cobrado. Onde eu vou exigir que o outro seja inteiro comigo. Só que não existe o comprometimento completo do meu ser. E eu estou exigindo a inteireza do outro. E amor não pode ser cobrado. Amor que se cobra não é amor. Agora vai pegar forte nos casamentos aí. Porque no casamento é normal ficar cobrando. Você não me ama. Você não se importa comigo. Você não faz para mim. Eu dediquei minha vida para você. Larguei. Não é assim? Quando vai ter separação, a pessoa fala: agora eu vou cuidar de mim, porque a minha vida inteira eu cuidei de você.
Eu deixei minha vida para viver a sua. Agora eu vou pensar em mim. Isso é individual, isso é egoísta, isso é caído. Nós criamos um conceito de amor que pode ser cobrado. E amor que se cobra não é amor, amor que se cobra é ressentimento. Pegou? Amor não se cobra, amor se dá, se entrega. Romanos 8,13, Paulo diz que todos nós devemos viver como devedores de amor. O que é viver como devedores de amor? Entender o seguinte: a única responsabilidade que eu tenho é pagar amor. O mundo à minha volta precisa receber amor. Você olha para a pessoa do seu lado, o vizinho, o parente, o marido, a esposa, o filho, o patrão, não importa, irmão, o que está te fazendo mal, o que está te perseguindo, você tem que entender o seguinte: você deve a essa pessoa. Você tem uma obrigação, uma responsabilidade, uma dívida. E essa dívida que você tem é uma dívida de propósito intencional, propósito de natureza celestial. Essa dívida é o amor. Você tem que pagar amor. Nós não somos credores do quanto a outra pessoa tem que nos amar. Para de viver como credor de amor. Não é procurar um lugar para que você seja amado. Eu vou na igreja porque eu preciso de um lugar para ser amado. Quantas pessoas saíram de uma igreja falando isso? Aqui não me amam, aqui não me valorizam. Eu vou procurar uma outra igreja que me ame, que as pessoas me amem, porque eu preciso encontrar um lugar que me ame. E aí nós criamos essa cultura porque a nossa natureza é uma natureza ressentida. Eu vou atrás de alguém que me valorize. A pessoa está infeliz, está ali, né, nas tretinhas do casamento porque não está entendendo, não está tendo visão espiritual, não está entendendo o seu propósito, a sua natureza, o seu destino, não consegue funcionar nisto. Então ela cria esse conceito e ela diz: vou encontrar alguém que me valorize, vou encontrar alguém que me ame. Somos feridos pelo passado, então projetamos medo no presente e não podemos mais viver as nossas relações baseadas em medo. Irmãos, o amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora o medo. A fé lança fora a culpa. O amor lança fora o medo. Eu fiz parte de uma igreja onde tinha um pastor lá. Quando nós íamos para o evangelismo, na rua, sabe, entregar panfletinho e tal, a gente entrava nos bares para entregar panfletinho para as pessoas que estavam dentro do bar, e o pastor dizia assim: eu não vou entrar em bar, irmão, vocês podem entrar, mas eu não entro. E eu disse: por quê? Ele disse: não, eu não posso, porque antes eu era um viciado em bebida, e eu disse para Deus que nunca mais eu ia entrar dentro de um bar, então eu não vou entrar no bar. E ele não estava resolvido com o seu passado. Ele tinha que lutar contra a bebida ainda. Essa pessoa está vivendo em função do quê? Do seu passado. Quando a fé resolve o passado, você pode ser inteiro no presente. Aí nasce o que a gente chama de esperança. Fé, amor e esperança. Aí você se deixa ser moldado naquilo que Deus chamou você para ser, e não o homem que você era antes. Se eu ficar pensando sobre as minhas fraquezas, eu vou ficar paralisado e com medo. Mas o amor que lança fora todo medo produz dentro de mim esperança de não ser mais quem eu era.
E eu começo a me ver como o homem que Deus me chamou para ser e não mais aquela pessoa. E quando a gente olha para as igrejas, nós vemos que todo ambiente de igreja, onde existe ajuntamento de pessoas, você vai encontrar pessoas difíceis, pessoas críticas, tipo os espias de Josué, com os relatórios, que voltavam da terra. Você conhece o texto, né? Que eles foram espiar a terra prometida e tal. Os caras voltaram e falaram: não, essa terra tem gigante, não dá para entrar, ela consome os moradores. Não tem não. Tem uma cosmovisão negativa do mundo. E às vezes essas pessoas que só vê defeito são as mesmas pessoas que quando começam a se relacionar dizem assim: eu não me sinto parte. Eu não sinto que eu sou bem-vindo aqui. Eu não sinto que as pessoas me querem aqui. Mimimi. Mas a pergunta é: alguma vez você já foi inteiro com alguém? Você não se sente parte, mas você se deu por completo? Alguém já te teve? Porque como que você quer se sentir parte daquilo que não tem você? Irmãos, são pessoas que tiram do ambiente. Elas não dão, elas tiram do ambiente. Elas tornam aquele lugar cansativo. Elas causam exaustão no ambiente. Elas não são cultivadoras, mas elas são predadoras. Elas são consumistas das relações. E a ordem original de Deus é para cultivar, não é para consumir as pessoas, é para cultivar. Não se consome amor como se fosse um produto, mas se cultiva o amor através das relações. Você já parou para pensar por que nós temos tanto medo de nós sermos inteiros nas relações? Porque o amor, irmãos, ele é aperfeiçoado através das relações. Vou traduzir para você entender. A relação revela a imperfeição. Por que que Deus quer que eu me relacione com você? Por que que Deus ama o casamento? Por que que o casamento é de Deus? É projeto de Deus, que Ele olhou para o homem e disse: não é bom que você viva só. E aí Deus cria a mulher e constitui um casamento. Por quê? Porque a relação revela a imperfeição. Por isso que nós temos medo de ser quem nós somos, porque nós somos imperfeitos. A maioria das pessoas, elas não são o que são. As nossas relações, às vezes, aqui na igreja, ou em alguns ambientes, são superficiais. Não é a realidade do negócio. E a igreja, assim, para a gente crescer em unidade, a gente precisa tocar a intimidade do outro. A gente precisa conhecer a fraqueza. A gente precisa chorar junto, brigar junto, se alegrar junto, sofrer junto, tudo junto. Conhecer a fraqueza um do outro. Por isso que o casamento é a melhor definição da mensagem do Evangelho. Como assim? Vou explicar. Eu estou casado com uma mulher. Cadê minha mulher? Eu estou casado com uma mulher que conhece o pior de mim, mas continua me amando. Isso revela Jesus. Está entendendo? Relações inteiras expõem fraturas. Quando a pessoa vem para mim, com um papo de divórcio, eu já dou no meio logo. Porque pastor não era de Deus e não sei o que, e pá e tal. Eu falo, não. Sabe o que é de Deus para você? Expor fratura. As relações só podem ser inteiras se elas expõem fraturas.
suporta, perdoa, passa por cima do que tiver que passar, não desista. A mensagem do reino é: arrependei-vos. Essa é a mensagem. É uma relação que expõe fraquezas, sem desvalorizar as pessoas. Pelo contrário, por meio da relação de amor com Deus, a pessoa cheia de defeitos, cheia de fraquezas, que recebe de você o amor, que é o amor através de Deus, uma fé que opera pelo amor. Você olha para essa pessoa, você tem esperança. A fé, a esperança e o amor está funcionando de forma perfeita, onde essa pessoa é transformada. Nós tentamos proteger, nós tentamos esconder a nossa vulnerabilidade do amor, mas nós não podemos esconder, irmãos, as nossas imperfeições precisam ser reveladas na relação. Tem um tipo de amor por aí, mas não é inteiro. Por quê? Porque tem medo de sofrer por amor. Tem uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim: o único lugar que você está seguro por não sofrer por amar é no inferno. Esse é o único lugar que você está seguro. Deus é amor, Deus é relação, e não tem como compreender isso sozinho. E quando você cobra o outro, você denuncia o seu ressentimento. É um grito de socorro de quem está perdido. Carência, insatisfação. O povo mimizento está gritando, pedindo socorro, porque está dizendo: eu sou ressentido. Não é um atestado de espiritualidade cobrar amor da igreja ou de qualquer um. A pessoa que cobra está dizendo: eu sou doente, eu não sei amar, me ajuda. E a gente tem que ter paciência, e tem que cuidar, e tem que ter esperança, e esperar com fé. A fé que atua pelo amor, que acredita na regeneração, na transformação, na mudança da outra pessoa. Era o que Jesus fazia, gente. Jesus olhava para os seus discípulos e dizia: meu Deus, até quando? Até quando eu vou ter que suportar essas coisas? Mas ele suportou. Aí ele olhava e dizia para os caras assim: o que vocês não sabem hoje, vocês vão saber amanhã. Eu vou esperar. Aí ele é crucificado, é levado para o madeiro, e os caras blasfemando de Jesus, zombando de Jesus. Você consegue imaginar como que Jesus poderia estar psicologicamente naquele momento em que ele foi agredido, açoitado, ele carregou o madeiro, não conseguiu carregar, de tão pesado que estava. Irmãos, eu imagino alguém carregando uma coisa e cair porque não consegue carregar mais. A fraqueza no corpo. Aí é suspenso no madeiro, está sangrando, está furado. Não pensa em alguém que foi massacrado. Aí ele olha para as pessoas zombando. E ele consegue orar dizendo: perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Tendo esperança, porque ele sabia que aquele sangue que seria vertido de todo o seu corpo, drenado de todo o seu corpo, que escorreria por todo o partíbulo do madeiro, pesando sobre a terra, tinha o poder de regenerar aquelas pessoas, que elas não sabiam o que estavam fazendo. Pai, perdoa-os. Dá um tempo para eles. Espera que eles vão acordar. O amor que não desiste. O amor que olha para o outro e tudo sofre.
O amor que olha para o outro e tudo crê. O amor que olha para o outro e tudo espera. Sabe, a gente dá tanta cabeçada na vida porque a gente não sabe amar. Quantos amores, quantas pessoas você se afastou por causa do seu egoísmo. Quantas colheitas ruins você teve porque você não sabia amar através do amor de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que querem se divorciar: você vai voltar para o começo da fila. Por quê? Porque você está desistindo de um momento, de uma fase que vem para todos. Aí você vai para o começo da fila. O começo da fila é uma delícia. Tem paixão e tem desejo. Mas paixão e desejo passa. E o que vai sustentar é o amor. E o amor só pode ser sustentado se ele tiver através do amor de Deus. Do contrário, é tudo utilidade. É distorção. Vai chegar um momento que você vai ter que perdoar, vai chegar um momento que você vai ter que suportar o insuportável. Vai voltar para o final da fila ou vai vencer o que tem que ser vencido agora, aqui e agora? Vai atrasar o processo, o tempo, porque a vida passa, não passa, não passa. Eu, 40 anos já, né? Parece que eu tinha 18 ainda ontem. É porque eu me sinto com 18. Brincadeira. Você recebe essa palavra, irmãos? A fé opera pelo amor. E o amor não pensa sozinho. O amor é coletivo. Ele não é individual. Se existe individualidade no seu pensamento, se existe ressentimento, se existe queixa, se você está sempre procurando o seu valor, se você sempre está procurando o seu espaço, se você está sempre procurando a sua vontade, se você está sempre atrás do seu benefício, você não ama, você deseja. E desejo é caído, é um formato de amor corrompido pela natureza do homem caído. Mas se você entende a origem de Deus, o propósito pelo qual Deus nos criou, propósito pelo qual Deus criou todas as coisas no universo, você vai perceber que existe uma unidade coletiva que se relaciona, que se complementa. Eu preciso ser complementado. Sabe por quê? As feridas que a outra pessoa fez, elas são importantes na sua vida, porque elas forjam você para ser quem você precisa ser diante do desafio do amor que tudo sofre, do amor que tudo suporta, do amor que não desiste. E isso te complementa, o outro está complementando na sua vida. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos às vezes de um carrasco. O Judas tinha o seu lugar de propósito no projeto de Deus. Nós precisamos de carrascos na vida. Eles nos forjam, nos preparam, nos desafiam. Sabe, os 40 anos de deserto, para vos provar, para ver o que estava no teu coração e tal. São processos da história. Mas a minha pergunta para você é: e aí? Que tipo de fé funciona? A fé que opera pelo amor? Você vai ser mais do que vencedor, com certeza. Vai passar por todos os processos, tudo que você tem que passar, e lá na frente você vai dizer:
Eu aprendi a ser fiel no tempo bom e no tempo ruim, no tempo de bonança e no tempo de escassez. Eu aprendi, posso todas as coisas naquele que me fortalece em Cristo Jesus. Aí você vai começar a perceber que tudo teve o seu lugar de propósito e de construção na sua vida. Você recebe essa palavra, irmão? Dá para receber essa palavra aí no seu coração? Não é aquela que anima, que faz você pular e sapatear, não é? Mas te faz pensar, que te faz refletir, te faz também se posicionar. Por favor, se posicione. Amém? Fique de pé, vamos orar diante de Deus e assuma um posicionamento na sua vida. Vença os seus ressentimentos. Não aceite viver como escravo da carência, do vazio. Não aceite viver assim, irmão. Mude o caminho. Vença o seu orgulho, seu ego. Faz a diferença aí na sua casa, faz a diferença no bairro, na cidade. Não sei quem você precisa tocar em amor, em perdão, em propósito. Eu não sei quem você precisa amar. O amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta. O amor que nunca desiste. Eu não sei quem, mas eu sei de uma coisa: você tem que sair daqui desafiado, decidido a fazer a diferença, como um bom soldado de Cristo, como um bom filho de Deus, para que a sua vida seja iluminada pela glória de Deus e o mundo veja a luz de Cristo em você. Aleluia! Adore a Ele, meu Salvador.